Bom, você sabia que o Império Persa foi a primeira potência mundial? Bom, provavelmente não, então é para isso que serve esse vídeo. Para não só explicar como eles chegaram a isso, mas também para entendermos como que os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da antiguidade, ou também o que era o zoroatrismo. Olá, meu nome é Luiz Henrique. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento dos persas. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham de pagar imposto, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes ou línguas. Na religião, por exemplo, eles não precisavam aceitar dos persas. Os persas foram um dos primeiros povos a realizar uma reforma política e administrativa. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada no governo de Dários deu origem a satrápias, províncias governadas pelos sátrapas. Estes eram considerados os olhos e ouvidos do rei, pessoas de confiança encarregadas de vigiar o sátrapa. Desse modo, o sistema político e o administrativo da civilização persa possuíam um nível de complexidade maior em relação a outras sociedades do período. Agora eu vou falar um pouco sobre o zoroatrismo. Caracterizados pelos ritos religiosos simples, o zoroatrismo ou medismo predominou como religião na região do Império Persa até a invasão e dominação pelos árabes muçulmanos no século VII. O zoroatrismo defendia que tudo o que existia era o resultado do conflito entre duas forças opostas, o bem e o mal. Os seguidores do zoroatrismo acreditam na ressurreição dos mortos, bem como no paraíso, purgatório e o inferno, como é dito no catolicismo romano. Da mesma forma, essa religião acredita na profecia do fim dos tempos. Os princípios, o bem e o mal, são representados pelos irmãos gêmeos Aura Madas, que é o deus do bem, e Arat, que é o deus do mal. Segundo algumas histórias, teria sido revelado a Zoroastros, quem criou o zoroatrismo, que o fim dos tempos seria marcado pela vitória de Madas contra Aritma. A expansão pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no poder. Todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham que pagar imposto, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes ou a sua língua. Essa política era benigna e, por isso, o Império Persa teve muito mais duração do que o dos caldeus. Os persas foram um dos primeiros povos a realizar uma reforma administrativa e política. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada pelo governo de Dário deu origem às satrapias. Para facilitar a administração política, dividiu o Império Persa em 20 províncias. Cada província era governada por um sátrapa. Porém, os reis não confiavam muito nos sátrapas e por isso colocavam junto a eles um espião, que era o próprio secretário deles. Esses secretários eram recrutados na aristocracia e tinham caminho aberto para o cargo de sátrapa. Sendo nomeado pelo rei, eles tinham o dever de informar tudo o que o sátrapa fazia. Estes eram considerados os olhos e ouvidos do rei, pessoas de confiança encarregadas de vigiar os sátrapas. Desse modo, o sistema político e administrativo da civilização persa possuía um nível de complexidade maior em relação às outras sociedades do período. Bom, apesar de tudo isso, temos que lembrar também que o Império Persa nasceu do conflito entre as tribos pastoras e agricultoras. Lá, quando o persa Ciro se impôs pela força, a nobreza agrária e guerreira também se sobrepôs, levando que o povo, constituído de artesãos, agricultores e pastores que podiam ser recrutados para a guerra, ocuparam uma posição superior aos escravos. Então vocês me perguntam, mas como era o comércio dos persas? Dário, que era o primeiro rei da Pérsia, incentivou o comércio e a agricultura, levando o Império Persa ao auge. E aquilo era no novo modelo monetário que foi estabelecido no Império e ficou conhecido como Dárico Moeda, em ouro e prata de peso mais ou menos estável, junto com a imagem do rei. E isso fez com que o comércio se desenvolvesse consideravelmente.